Você já se deparou com tantas coisas que pareciam inofensivas, mas que, na verdade, possuem o poder de lhe perseguir e afastar dos valores mais preciosos da sua vida? O pecado sexual na Bíblia não é algo para testar ou provar a força de alguém. O apóstolo Paulo não nos orienta a resistir ou orar diante dessa tentação. Em vez disso, ele ordena fugir da imoralidade sexual. 1 Coríntios 6:18. Esta não é apenas uma recomendação, mas uma estratégia essencial para a sobrevivência espiritual, pois esse tipo de pecado pode obscurecer o julgamento, destruir a mente e comprometer gravemente o relacionamento entre a pessoa e Deus. Por quê? Então, o pecado sexual é mais perigoso que outros tipos de pecados, e porque é a única maneira de escapar dele e fugir. O pecado sexual não causa apenas danos físicos, mas também afeta profundamente a mente, as emoções e o espírito humano. Essa característica o torna mais perigoso e distinto de outros tipos de pecado. Como o apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios 6:18, qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas quem comete imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Isso demonstra que o pecado sexual não é apenas um ato externo, mas atinge o âmago da natureza humana, rompendo o equilíbrio entre corpo e espírito. Nosso corpo não é simplesmente o meio físico, mas o templo do Espírito Santo, 1 Coríntios 6:19. E nele que Deus habita, tornando-o sagrado. Quando alguém usa seu corpo para comer pecado sexual, não apenas causa dano a si mesmo, mas também desonra a presença de Deus em sua vida. Isso explica por que a Bíblia não apenas aconselha a evitar a imoralidade sexual, mas nos ordena fugir dela. O pecado sexual também está associado a um caráter viciante, diferente de outras transgressões que podem ser cometidas e deixadas para trás. O pecado sexual se enraiza na mente e se torna obsessivo. Um simples olhar ou pensamento aparentemente inofensivo pode rapidamente se transformar em um desejo incontrolável. Isso cria um ciclo vicioso de desejo, culpa, vergonha e recaída, do qual é difícil escapar. Como Pedro afirma em 2 Pedro 2:19, prometem-lhes liberdade, mas eles mesmos são escravos da corrupção, pois cada um é escravo daquilo que o domina. Na sociedade moderna, a gravidade do pecado sexual se torna ainda mais evidente. A mídia frequentemente promove e glorifica um estilo de vida de liberdade sexual, levando muitos a acreditar que isso é uma forma de emancipação pessoal. No entanto, na prática, muitos acabam se tornando escravos de seus próprios desejos. Casos de infidelidade, dependência de pornografia e comportamentos sexuais inadequados não apenas destroem vidas individuais, mas também afetam famílias e comunidades inteiras. O casamento é desfeito, filhos perdem a confiança nos pais e muitos caem em depressão por não conseguirem sair do ciclo de vícios. As consequências desses atos não se restringem à pessoa envolvida, mas impactam negativamente toda a sociedade. O pecado sexual subverte o propósito sagrado da sexualidade, que Deus criou como um vínculo profundo entre marido e mulher no contexto do casamento. Esse relacionamento não é apenas físico, mas também um símbolo sagrado da união entre Cristo e a Igreja. Efésios 5:31-32. Quando a sexualidade é distorcida fora do casamento, ela não perde sua força, mas se transforma em um poder destrutivo, afastando as pessoas de Deus e mergulhando-as no caos. Além disso, o pecado sexual abre espaço para feridas emocionais e espirituais. Quando uma pessoa se entrega aos desejos desordenados, a autoestima e a confiança em Deus são gradualmente minadas. A mente se obscurece para a verdade e a pessoa se ilude pensando que suas acusações não são tão graves. Isso a afasta da vontade de Deus e a conduz ao desespero. E por isso que a Bíblia ensina que o pecado sexual não apenas destrói o indivíduo, mas também separa a pessoa de Deus, enfraquecendo o relacionamento espiritual que Ele deseja estabelecer conosco.
A natureza destrutiva do pecado sexual está em sua capacidade de penetrar em todas as áreas da vida humana, do corpo, à mente e ao espírito. Ele distorce o julgamento, leva a comportamentos errados e deixa consequências duradouras. Por essa razão, Paulo não apenas nos aconselha a resistir ou orar, ele nos ordena fugir. Fugir não é um sinal de fraqueza, mas uma estratégia essencial de sobrevivência espiritual, que preserva nossa santidade e protege nossa alma dos danos irreparáveis. A Bíblia contém muitas histórias que ilustram os perigos do pecado sexual e as consequências devastadoras que ele pode causar. Entre essas, as histórias de Sansão e do rei Davi são lições profundas sobre como o desejo carnal pode levar à queda, independentemente da força ou sabedoria que uma pessoa tenha recebido. Sansão, chamado por Deus para libertar Israel do jugo dos filisteus, caiu nas armadilhas de seus próprios desejos. Ele foi repetidamente seduzido por mulheres estrangeiras, apesar dos avisos de sua família e do próprio Deus. O ódio de sua queda foi o relacionamento com Dalila, uma mulher que o traiu e revelou o segredo de sua foca sobrenatural aos inimigos. Como resultado, Sansão, um homem outrora poderoso, foi capturado, cegado e preso. Juízes 16:21. Esta história é uma prova clara de que, mesmo aqueles que são abençoados de forma especial por Deus, podem ser derrotados se não controlarem seus desejos. De forma semelhante, o rei Davi, um homem descrito como alguém segundo o coração de Deus, sucumbiu a um desejo carnal ao cometer adultério com Batseba. Samuel 11. O que começou com um simples olhar rapidamente se transformou em uma sequência de ações pecaminosas, do adultério ao assassinato do marido de Batseba para encobrir seu pecado. Essas ações desencadearam uma série de tragédias pessoais e nacionais. A história de Davi nos lembra que o pecado sexual não afeta apenas o indivíduo, mas também impacta profundamente as pessoas ao seu redor. Mesmo aqueles com uma fé sólida podem perder o propósito sagrado de suas vidas se não permanecerem vigilantes. A Bíblia nos adverte que ninguém está imune à tentação sexual. Pequenos deslizes, se não forem controlados, podem resultar em consequências irreparáveis. Por isso, fugir do pecado sexual é essencial, pois enfrentá-lo de frente é um risco perigoso. Muitas vezes, a força humana por si só não é suficiente para resistir, e a única saída sábia é evitar completamente a situação. O pecado sexual tem a capacidade de enraizar-se profundamente na mente e nas emoções, tornando extremamente difícil para a pessoa escapar uma vez envolvida. Ele não se limita a um ato físico, mas deixa cicatrizes mentais que geram obsessões duradouras, facilitando recaídas constantes. Um simples olhar ou pensamento passageiro pode rapidamente se transformar em um ciclo vicioso de desejo, culpa e vergonha. Paulo nos ensina que fugir é a única estratégia eficaz para escapar da tentação sexual. 1 Coríntios 6:18. Ao contrário de outras tentações, o pecado sexual não pode ser enfrentado com mera força de vontade ou raciocínio. Assim como José fugiu da esposa de Potifar, Gênesis 39:12, nós também precisamos nos afastar imediatamente de situações que possam nos levar à queda. Isso não é covardia, mas uma atitude sabia e necessária para nos proteger de danos irreparáveis. Fugir também significa evitar todas as fontes de estímulo que possam alimentar desejos inadequados, desde os conteúdos na mídia e pornografia até relacionamentos tóxicos. Na sociedade moderna, estamos constantemente cercados por mensagens que exaltam uma visão descontrolada da sexualidade, tornando difícil preservar a pureza. No entanto, ao reconhecermos o poder destrutivo do pecado sexual, compreendemos que a decisão mais sábia é manter distância de tudo o que possa nos levar a um erro. Fugir do pecado sexual não é apenas uma forma de autoproteção física, mas também uma maneira de preservar a integridade espiritual. Ao evitar essas tentações, cultivamos a santidade e permanecemos em comunhão com Deus, fortalecendo nossa alma contra futuros desafios.
Paulo enfatiza que a verdadeira liberdade só pode ser alcançada ao viver sob a orientação do Espírito Santo. Ele declara: andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, Galatas 5:16. E viver segundo o Espírito significa permitir que Deus assuma o controle de nossa vida, renovando a nossa mente e purificando o nosso coração diariamente. Isso não é um esforço humano isolado, mas um processo de cooperação com Deus, no qual Ele nos capacita a superar os desejos carnais. Um aspecto essencial de viver pelo Espírito é manter uma relação íntima com Deus por meio da oração, do estudo da Bíblia e da adoração. Quando nos concentramos em Deus e encontramos alegria em Sua presença, as tentações começam a perder o seu apelo. A santidade não é uma renúncia à alegria, mas sim a descoberta de uma alegria maior e mais duradoura em Deus. Viver pelo Espírito também envolve depender do poder de Deus para transformar nossas inclinações e pensamentos. À medida que buscamos continuamente a presença de Deus, nosso caráter é moldado à semelhança de Cristo. A liberdade verdadeira, portanto, não é apenas a ausência de pecado, mas a capacidade de viver plenamente no propósito e na vontade de Deus, experimentando a paz e a satisfação que só Ele pode proporcionar. Quando permitimos que o Espírito Santo dirija nossas decisões e ações, encontramos força para resistir às tentações e coragem para escolher o que é certo. Essa caminhada não é isenta de desafios, mas com o Espírito como nosso guia, cada passo nos conduz à liberdade autêntica e a uma vida em comunhão com Deus. O pecado sexual promete prazer momentâneo, mas deixa para trás consequências duradouras e dolorosas. Em contraste, essa santidade oferece uma alegria duradoura e uma paz verdadeira. Quando escolhemos obedecer a Deus e viver sob a orientação do Espírito Santo, não apenas somos libertos do poder do pecado, mas também encontramos a verdadeira liberdade em Deus. Paulo nos lembra: vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. 1 Coríntios 6:20. Viver em santidade é uma forma de expressar nossa gratidão a Deus pelo sacrifício de Cristo e reconhecer o valor que Ele nos atribui. Além disso, ao vivermos em obediência, nossas vidas se tornam uma benção para aqueles ao nosso redor. Essa caminhada de santidade é o caminho que conduz à vida eterna e à felicidade verdadeira. A verdadeira alegria não é encontrada na gratificação imediata, mas na presença constante de Deus, que nos oferece paz e propósito duradouros. À medida que vivamos para glorificar a Deus em cada aspecto de nossa vida, experimentamos uma satisfação mais profunda do que qualquer prazer temporário pode proporcionar. A alegria na presença de Deus é inabalável, pois não depende das circunstâncias externas, mas da comunhão íntima com o Criador. Essa é a alegria que nos fortalece, renova nossas forças e nos conduz à plenitude da vida eterna. O pecado sexual é uma armadilha perigosa que pode destruir o corpo, a mente e o espírito. No entanto, fugir dele não é sinal de fraqueza, mas um ato de sabedoria para preservar a santidade e o relacionamento com Deus. Quando vivamos sob a direção do Espírito Santo, as tentações perdem seu apelo e encontramos verdadeira alegria e liberdade em Cristo. Você está pronto para escolher a santidade e trilhar o caminho que leva à vida eterna? A decisão hoje não é entre um prazer momentâneo e sofrimento duradouro, mas entre uma felicidade passageira e uma alegria permanente em Deus. Fugir do pecado sexual é o primeiro passo para uma nova vida, uma vida renovada e guiada por Deus, onde encontramos a verdadeira liberdade e experimentamos a paz eterna.